Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É sempre muito bom ter vocês aqui juntos para que nós possamos meditar em mais um ponto da palavra. Nós temos chamado aqui mais uma chave dentro do Evangelho, mais um segredo, mais uma maneira de enxergar o que outros não enxergam. E hoje eu gostaria de ler o último verso do capítulo 16 de São Mateus. São Mateus é conhecido muito, capítulo 16, pela confissão do apóstolo Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí nós vemos as controvérsias, né? A própria Igreja Católica disse que a pedra era Pedro. E a igreja foi edificada sobre Pedro, e Pedro foi o primeiro papa e tal. Nada a ver. A igreja não pode ser edificada sobre um homem, ainda que esse homem seja discípulo de Jesus, ainda que esse homem receba uma revelação de Jesus. Esse homem pode falhar. Todo homem é passivo de falha e é mortal. Aí os protestantes, né, vêm e dizem, não foi sobre Pedro, foi sobre Jesus mesmo, ele era pedra. Também não era sobre Jesus. Eu vou edificar, aí falando homem, né? Eu vou edificar a igreja sobre mim. Não. O que ele mostrou ali? A revelação que Pedro teve de quem era Jesus. Essa revelação, para compreender a Escritura, ela é a chave das chaves. É necessário a revelação para compreender a Escritura. Então, só tomando pegando carona aqui com o apóstolo Pedro e o Senhor Jesus Cristo, no final aqui, o verso 28, mas vamos ler também o 27, então, São Mateus, capítulo 16, verso 27 e 28. Verso 27 diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Isso aqui tem passado por alto de muita gente, porque a palavra glória, virá na glória, cria-se uma fantasia. Eu vou usar aqui expressões do próprio profeta William Branham. Ele fala do evangelho hollywoodiano. O que seria isso? É como Hollywood consegue criar os seus efeitos especiais. Na época dele, apenas Hollywood, mas hoje muitos estúdios cinematográficos criam filmes, né? Isso está dentro das pessoas. É assim que é, vamos dizer, realidade virtual. Realidade virtual parece muito paradoxal. Se é virtual, não é realidade, não é verdade, mas é muito criado essa expectativa em torno de determinadas palavras. Então, glória é uma palavra que cabe muita expectativa, muito efeito, efeito pirotécnico, estúdio. Aonde está esse estúdio de efeito para a Escritura? Às vezes na mente das pessoas. Quando Deus fala, o seu estúdio cria como aquilo vai ser. E o cumprimento passa muito distante daquilo. E aí muitas pessoas perdem o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Veja, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, vamos nos deter aqui, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, Jesus estava com seus discípulos, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então,
Hoje, nos nossos dias, nossa cabeça de estúdios vai nos levar a dizer: ninguém lá está vivo até hoje, não viu, porque Jesus não veio, morreram todos, portanto, não é verdadeira essa palavra. A questão está em continuar a leitura, a questão está em a revelação. É sobre revelação que a igreja infalível de Jesus Cristo é construída. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A invencível igreja está construída sobre revelação. Por quê? Porque ela aguarda que a revelação lhe seja trazida, que os seus olhos sejam abertos. São Lucas, capítulo 24, verso 45, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Embora os discípulos vivessem com Jesus, o entendimento deles não era suficientemente aberto, capaz de compreender Escrituras. Faltava muita coisa até entender. No capítulo 17, então, Jesus faz uma promessa no 16 que alguns não iam morrer. O Senhor Jesus também, quando Pedro olhou para João junto com Jesus e disse: Senhor, e este aí, o que será dele? Já que Jesus estava anunciando a sua saída, né? Aí Pedro olha para aquele jovem João e diz: o que será dele? Jesus disse assim: que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Aí diz a Escritura: surgiu-se um dito que João não morreria. João foi para o Apocalipse, João foi perseguido, João foi exilado, João foi colocado num tacho fervente, de óleo fervente, mas não morria. João não morria. Tá, mas João hoje é morto. Mas e cadê o cumprimento daquilo? Veio o profeta nos nossos dias e disse assim: o que Jesus fez? Pegou a João, arrebatado em espírito, para a ilha de Pátimo. Na ilha de Pátimo, arrebatado em espírito, foi ao dia do Senhor. Ali estava Jesus cumprindo com João o que havia falado dele para Pedro. Importa que ele viva até que eu venha. Ele viaja para o dia do Senhor. Ele viu, a Escritura cumpriu, ele traz Apocalipse para a nossa geração. Né? João traz coisas que ninguém lá atrás podia ver. João viu. O apóstolo Paulo fala daquelas coisas em profecias. Ali estava um profeta falando. Mas Apocalipse não era um profeta falando, era o discípulo vendo. E eu vi a voz que falava comigo, embora comece dizendo que Deus estava ali, a revelação de Jesus Cristo que ele deu a seu servo. Quem falava com João era um profeta, porque a ordem maior que Deus tem para receber a palavra só vem ao profeta. Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, João, Apocalipse é o cumprimento dessa palavra que desfez o dito. João vai viver, nunca vai morrer, até que Jesus venha. Jesus levou João ali e João tinha já cumprido, viu. Agora, aqui nós temos também alguns entre vós, dos que estão aqui, não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Apocalipse, São Mateus capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, alguns de vós, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se
diante deles. Quer dizer, mudou a sua forma, a sua aparência, mostrou para eles, além do que eles conheciam, eles o conheciam como Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, um profeta que veio trazer a palavra aos pobres, Jesus, que o Espírito do Senhor que estava sobre ele para curar os enfermos, anunciar o Evangelho aos pobres. Essa é a resposta que mandou Jesus com os discípulos de João o Batista. Também isso é cumprimento de Isaías 61, verso 1, e metade do verso 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou para pregar o Evangelho. E Jesus para ali, diz, hoje se cumpriu essa escritura. Mas, aqui, ele transfigurou-se diante deles e mudou do que eles conheciam para o que ele seria. Na glória, Filho do homem, na glória de seu Pai. Jesus aqui muda para a glória. Então, ele muda para o glorificado. E esse glorificado, ele só pôde ser depois da sua ressurreição. Mas faltava ainda para completar o reino e a vinda. Então, o seu rosto resplandeceu como o sol. Vê o que João viu em Apocalipse? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Apocalipse capítulo 1, também em conexão. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Quer dizer, a ele ouvir. Então aqui estava Jesus na glória da sua vinda, como ele vem, mas também na ordem de sua vinda. Nós vemos aqui Moisés representando aqueles que morreram e ressuscitaram. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos diz assim, 1 Tessalonicenses: O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é uma ordem da vinda. Aqui estava Moisés diante de Pedro, Tiago e João, representando esses que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, estava em Mateus 17, Elias representando esses arrebatados vivos. Nós seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares, né? Então, qual é a forma de Deus cumprir profecias? É como nós pensamos ou é como Ele revela? Os discípulos aqui, se nós continuarmos lendo, no próprio capítulo 17, eles voltam para trás sem saber. No verso 9, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E os discípulos lhe interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles viram aquilo era a glória, mas eles falaram: ora, mas precisa de Elias primeiro. Vê, só que ali foi uma antecipação do acontecimento para os nossos dias, e eles ficaram então atordoados, dizendo: mas faltava alguma coisa, Elias tinha que vir primeiro.
Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Jesus, então, leva-os a antes daquela visão acontecer, que seria nos nossos dias. Não quero me parecer difícil, mas dizendo que Elias virá. E antes desse acontecimento que eles presenciaram por visão, por antecipação, Elias viria. Aí eu falo dos nossos dias, viria, porque agora também Elias já veio. Elias, para esse dia, antes dessa ressurreição, antes de nós, os que estivermos vivos, esse Elias é o profeta William Branham. Ah, por que você pode dizer isso? Por causa da característica do seu ministério. Aí Jesus disse: mas digo-vos que Elias já veio. Jesus, então, eles entenderam que estava falando de João. João era Elias para os discípulos, e eles não haviam visto. Jesus mostra a vinda do reino para eles, e eles entendem que Elias tinha que vir, mas Jesus falou com os fariseus, e toda vez que Jesus falava com os fariseus, os discípulos estavam ali. Ele disse assim: o reino de Deus não virá com aparência exterior. Ó, glória! O reino de Deus está entre vós. Mas cadê a glória? Ele vem na glória, cadê ela? Da mesma forma, nos nossos dias, as pessoas estão esperando Jesus rodeado de muitos anjos, tocando trombeta, descendo em nuvens, meia hora de silêncio, para que se reúna a noiva de Cristo. Na verdade, isso também está em pleno acontecimento, sem que as pessoas entendam. Sétimo selo, meia hora de silêncio, vinda de Cristo, o mesmo Senhor descerá. Mas o mesmo Senhor que desce não é visto, não é contemplado em glória. Glória é para aqueles que têm os olhos e o entendimento aberto para compreender a Escritura. Quando nós compreendemos, meu Deus, isso aqui é exatamente o que a Escritura estava dizendo. E você é esse que viu. E eu sou esse que viu. Meu Deus, eu estou dentro da visão. Que glória, hein? Que glória maravilhosa. E depois, quando sai esse arrebatamento, ele também, aí sim, em João capítulo 16, esse arrebatamento, ele é mostrado como o ladrão de noite, ele é mostrado como as dores de parto, aquela que está grávida, acontece, ninguém percebe, mas alguém está dentro dessa cena. Quem está dentro dessa cena não precisa assistir a cena, porque ele é o próprio ator. Ele está na figurança, né? Não sei se você lia essa, mas ele está no elenco do acontecimento. Por isso, muitas pessoas perderão o arrebatamento e dirão: mas não dizem que haveria um arrebatamento? A resposta vai: já houve. Já houve. Mas cadê o povo que ia sair daqui voando, Jesus e cavalo branco? Desculpe, a risada não é uma ironia. A risada é um alerta. A palavra estava ali chamando, mas a mentalidade... Por isso as pessoas não têm ideia. O profeta William Branham disse uma coisa tremenda, ele disse que Hollywood era o quartel-general de Satanás. Ele chegou ali e estabeleceu o seu quartel-general. E aí nós podemos dizer, as pessoas não têm ideia do que está acontecendo agora. Vamos usar aqui, eu sei que vai ficando um pouco extenso, mas me deixa usar catástrofes, governos, eventos esportivos. Enquanto essas coisas acontecem, coisas malignas são colocadas no povo e o povo não sabe. Sodoma e Gomorra
está sendo introduzido nas escolas enquanto o povo luta por catástrofes, enchentes, problemas, salário, do lado de cá. Isso está sendo colocado. O mundo está sendo destruído e as pessoas não estão sabendo. Satanás estabeleceu um quartel-general nos Estados Unidos, em Hollywood? Sim. Aqui também temos quartel-general de Satanás nas redes de televisão, nas câmaras legislativas, nas escolas, difundindo Sodoma, sem chamar de Sodoma, chamando de direito, chamando de defesa de minorias. Agora você diria, ainda bem que tem o senhor aí para lutar contra. Contra? Essas coisas estão na Escritura. Como é que elas vão acontecer? O que as pessoas não conseguem perceber é o processo pelo qual a Escritura passa para se cumprir. São processos governamentais. Herodes, ele era um homem cumprindo Escritura. Os reis que estavam ali, os julgadores, os juízes do apóstolo Paulo estavam cumprindo Escrituras. As religiões estavam cumprindo Escrituras. As perseguições que estavam acontecendo ali estavam cumprindo Escritura. Do mesmo jeito hoje. Religião, política, governo, economia, escola, tudo isso está cumprindo Escritura. Está fazendo o quê? Está formando pessoas para cumprir o que disse Jesus, que como foi naqueles dias, seria no dia do Filho do Homem. A glória do Filho do Homem. A glória do Filho do Homem está no seu povo. E aí as pessoas não conseguem ver. Eu estava esperando o Filho do Homem, aqui um cavalo, um exército medieval. Mais uma vez, sem ironia alguma, as nossas mentes não podem ser estúdios cinematográficos para criar cenas do cumprimento das Escrituras. As Escrituras acontecem sem que ninguém veja. Mas e aí? Não era para divulgar para todo mundo? Não. 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João. Só quem ele queria. Só quem de verdade ia representar alguma coisa. Aquele Pedro, Tiago e João estavam representando 144 mil judeus de Apocalipse capítulo 7, 9, dali por diante, Apocalipse 11, eles estavam representando. Então, essa vinda do Senhor Jesus Cristo para eles, ela representou o que ela acontece agora. Os que já morreram em Cristo, representado em Moisés, os que serão arrebatados sem morte, representado em Elias, e o resto de Israel, representado em Pedro, Tiago e João, que eram judeus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, glorificado, voltando à terra, transfigurou-se diante deles. Mas essa glória, ela tanto na sua descida como grande cavaleiro em Apocalipse 19, mas ela era uma glória para quem vê, porque quem vê Pedro, Tiago e João, ao ver, eles entraram numa condição, poderíamos chamar isso de dimensão, ou condição de glória, de glorificação. Não foram glorificados, mas você percebe que a mente deles captou que aquele era Elias, aquele era Moisés, sendo que eles nunca os tinham visto. Tinha filmagem, foto? Não. Eles viveram centenas de anos antes, mas eles sabiam, o estado que eles entraram tirou a amnésia da mente humana. Eles podiam compreender as coisas de Deus. É assim que Deus cumpre a sua palavra. Não deixe o mundo trazer o perfil que Deus deve se ajustar. Deus tem seu próprio perfil, e aí disse o profeta, ele prega uma mensagem chamada Deus é o seu próprio intérprete. A melhor maneira de Deus interpretar uma profecia é o cumprimento dela. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.